pessoal, tudo bem com vocês? O Prof tá de volta. Hoje a gente vai continuar com a aula passada, né? No caso, semana passada a gente acabou não tendo aula, vocês sabem o motivo. Então vamos continuar agora, tá? Então, continuando para o sistema digestório, os vômitos, né? Os vômitos são sinais muito frequentes na questão de doenças do sistema digestório, mas também pode estar frequente em doenças de fígado, doenças de rim, doenças neurológicas. Então, na verdade, não necessariamente sempre é específico a parte digestória em si. Os cachorros, eles vomitam uma variedade de coisas, até porque eles comem de tudo, né? E pode ser a comida do próprio cachorro, não digerida ou parcialmente digerida, ou a matéria não identificável. Pode ser maior parte líquida, né? Pode ter também variedades de cores de vômito amarelo, verde, uma espuma branca, dependendo da causa daquele vômito. Então, algumas causas de vômito, né? Problemas com a dieta alimentar, geralmente alergia alimentar, sensibilidade a algum ingrediente, excesso de alimentação, comida estragada, alimentação humana com temperos, porque assim, a alimentação caseira, ela é legal, a alimentação natural, fresca, ela é legal, e eu já utilizei para os meus animais, só que ela tem que ser de forma balanceada e ela não pode ser temperada da mesma forma que a nossa alimentação, entende? Então não pode ser o resto, ou não pode ser a mesma comida que a gente come em si, tem que ser uma alimentação feita para animais, alimentação fresca feita para animais, fica ótimo. Tem animais com problema de pele que a gente consegue regular melhor do que com a ração. Ingestão, né, de itens estranhos, né, de objetos estranhos, objetos da casa, brinquedos de criança, até pedaços de brinquedos deles, dos animais, plantas, alimentos crus às vezes também podem causar vômito, né? Dependendo do tipo do alimento. Ingestão de pelo, a gente vê bastante também ingestão de pelo só que causa geralmente a regurgitação em gatos, né? Parasitas, que pode ser confirmado através de amostras de fezes, né? Desequilíbrio eletrolítico, então que a gente consegue confirmar através de um exame de sangue, quando tem, né, alguma coisa que não está regulado. A parte dos eletrólitos acaba causando vômito. Úlcera do estômago, né? Câncer no estômago também pode causar. Geralmente, nesses 2 casos, ela vem associada com sangue, né? Uremia, que são sinais de insuficiência renal, como eu já comentei com vocês, que também o vômito ele pode ser por causa da questão renal. E essa uremia seria o excesso de ureia no animal, né? E acaba causando esse vômito em si, né? E o hálito do animal, ele fica um hálito assim, sabe? Tu sente cheiro bem ruim, bem de amônia, assim, sabe? Tosses fortes, né? Podem causar vômito, a gente vê bastante também. Às vezes o animal tosse por outro motivo e acaba vomitando, né? Por causa da força. Objetos estranhos envolvidos em torno da língua, né? Que pode acabar causando ânsia. E toxinas ou envenenamento do cão, principalmente quando o proprietário coloca veneno para outros animais, assim, para ratos, essas coisas assim, é muito perigoso. Medicamentos e até a grama, né? A grama também. Muitas vezes o animal comendo, às vezes é comportamento, às vezes ele está fazendo também, ele também não está assim, ele tem a sua forma de defesa e ele acaba comendo e vomitando também, eliminando outras coisas que não deveriam estar no estômago, né?
às vezes não estão fazendo bem. A diarreia, né? Ela pode ser classificada como aguda quando os sintomas se instalam rapidamente, né? E não duram mais do que uma semana. Já as diarreias crônicas, elas duram em torno de semanas a meses, né? E cães e gatos com diarreia crônica, eles podem passar por períodos alternados de melhora ou piora da enfermidade, né? Então, podemos ter um agravamento. Sinais clínicos, né? Então, os cães e os gatos, eles são um pouco afetados, geralmente eles são alegres e espertos, né? Que estão um pouco afetados, não parecendo doentes. Agora, exceto pela diarreia em si, né? Tem animais que eles só têm a diarreia e o resto é tudo normal. Agora, animais que foram gravemente afetados, então o fluxo de diarreia associado muitas vezes a vômito, o animal fica deprimido, desidratado, né, desanimado e muitas vezes ele apresenta, né, essa diarreia com cada vez maior frequência, podendo chegar a casos de sangue, até pela questão irritativa, né, do intestino em si. Animais, né, com diarreia do intestino delgado. Então, a diarreia do intestino delgado, a Profi ainda sente falta de ar por causa do Covid, tá? Desculpa aí. Animais com diarreia do intestino delgado, eles têm um volume maior de fezes, né? Eles defecam 2 a 4 vezes por dia. Eles perdem peso, pode apresentar melena, né? Que é sangue nas fezes. Flatulência, né? Que é os gases em si, e vômitos. O da diarreia do intestino delgado é diferente da diarreia do intestino grosso, a apresentação dessas fezes em si. Então presta bem atenção aqui. A professora vai colocar um cursor aqui, peraí. Ponteiro, apontador isso. Então presta bem atenção aqui, onde que diz volume maior de fezes e defecam de 2 a 4 vezes. Já a diarreia do intestino grosso, ela é diferente. O volume é menor de fezes de cada vez, defeca com mais frequência, em torno de 4 vezes ao dia ou até mais. Uma perda de peso é mínima. Por quê? Porque a maior parte nutricional que é absorvida é no intestino delgado. O intestino grosso geralmente é a questão de reabsorção de água. Então, uma diarreia do intestino grosso é mais frequente, também a desidratação, né? Então, pode haver sangue também, muco, né? Tenesmo ocasional. Então, tenesmo que é aquele posicionamento, o animal fica tentando fazer, né, defecar, fica naquela posição de defecar, abaixado, aquela dor ali, ele fica tentando e já não sai mais nada, né? E urgência para defecar, então muitas vezes eles não dão conta de chegar às vezes até o local, né, que geralmente vão, e vômitos, eles são incomuns. Desculpa. E vômitos, eles são incomuns. Agora a gente vai mudar o aparelho urinário, tá? A questão do aparelho urinário, né? Olhando pela face ventral, então vamos pensar aqui, imaginando, tá? Prestem atenção. Que aqui para cima, onde está o título urinário, seria voltado para a cabeça. E aqui embaixo, né, da tela, seria para a cauda. O animal tá de barriga para cima. Esta é a vista ventral, né, dos rins. Por quê? A gente tá olhando do ventre do animal. Então vamos lá. Então a gente tem o rim direito, que ele é um pouco mais cranial do que o rim esquerdo, tá? Aí a gente tem a veia cava caudal passando aqui, retornando com todo o sangue pobre em oxigênio, que vai voltar pro coração e daí vai pro pulmão para oxigenar novamente, tá? Aqui a gente vê
a aorta abdominal, que está trazendo sangue para ser filtrado pelos rins. O rim esquerdo, aqui que a gente já tinha falado, as artérias renais, artérias e as veias renais, né? Artéria, veia renal e os ureteres, que daí eles vão levar essa urina, que é tudo que sobra do filtrado do sangue, vai para bexiga, para vesícula urinária. Independente do sexo do animal. Esqueci de falar pra vocês. Aqui nessa foto não aparece, mas em cima dos rins possui uma glândula, parece uma gordura, vamos dizer assim. Possui uma glândula chamada adrenal. Elas são onde que tem a produção do cortisol, que é o corticoide natural do corpo. É um anti-inflamatório natural do corpo, que causa que dá energia, que ajuda, né, a primeira forma anti-inflamatória do corpo em si. Seria por isso que quando normalmente, né, o boom desse cortisol é de manhã cedo. E daí normalmente às 8 horas da manhã é um horário que entre as 8 às 10 horas da manhã acontece esse boom de cortisol. Por isso que de manhã a gente acorda bem, né, e o animal também. E no final do dia começa a ficar, né, com sintomas piores, muitas vezes, de qualquer enfermidade que ele possui, porque o cortisol daí dá a queda, né? Então, independente do sexo do animal, né, os órgãos eles tomam parte, eles tomam parte na produção e posterior na eliminação da urina são idênticos. Então essa parte é tudo igual, tanto na fêmea quanto no macho. Então são por ordem, né? Os rins, dos quais partem 2 ureteres, né, que desembocam na bexiga ou vesícula urinária, que é o mais certo. Na vesícula urinária, essa urina vai partir indo para uretra única, tá? Então, ureteres são 2, rins são 2, bexiga ou vesícula urinária é uma, uretra é uma, né? Que vai conduzir essa urina até o ponto da eliminação posterior, né? Então, tudo isso fica dentro do abdômen, né? Fica situado no abdômen do animal. Os rins, eles têm forma de feijão, eles lembram o feijão, né? E eles situam-se sobre o arco lombar. Virados para as primeiras vértebras lombares. Então, é lá encostado quase na coluna, sabe? O rim esquerdo, ele é ligeiramente mais caudal, então ele é mais para baixo do que o direito. O direito, ele é mais cranial, né? Mais perto, seria mais perto da onde tem o diafragma, né? Para ir pro tórax. Os 2 ureteres, eles desembocam, né, na face dorsal da bexiga, que por sua vez é situada, né, na parte dianteira, na parte, né, da frente da bacia, do osso do quadril. A uretra, ela surge um trajeto diferente nos machos do que nas fêmeas. Nas cadelas, ela é mais curta e geralmente mais ampla, e desembocam no vestíbulo da vagina, através de uma pequena papila. Já nos machos, a uretra ela é mais comprida e menos larga, né? É composta por 3 partes, que ou seja, a zona prostática, a membranosa e a peniana. E ela passa por dentro do osso peniano, né, do cão. Temos perguntinhas aqui para vocês. A prof vai trocar aqui a aula, tá? Só um minutinho. A prof vai deixar um pouquinho para vocês poderem pegar. Aqui. Continuando, vamos lá. Então, continuando, agora a gente vai falar sobre algumas perturbações urinárias, né?
Então, existe, né, a insuficiência, né, urinária, renal, e a gente pode ver aqui, né? Deixa eu colocar de novo o laser. Pera aí. Eita, o que eu fiz aqui? Só um minutinho. Não é aqui. Como é que faz aqui? Aqui. Então tá aqui. Aqui a gente tem um rim normal, né? Aparência de feijão. Ele tem pequenos lobos, né? E um tamanho razoável. Aqui no caso de uma insuficiência aguda, o rim ele fica aumentado, né? E com uma coloração um pouco mais clara. E no caso de uma insuficiência renal crônica, ele começa a apresentar, né, como se fosse granulação, como se fosse bolhas, né? Então ele fica cheio de fica menor do que o tamanho normal, né? No caso da insuficiência renal crônica, né, ela é uma doença grave, geralmente encontrada em cães idosos, né? Porém, ela pode ocorrer em qualquer idade. Os sinais clínicos é a polidipsia, né, que é o aumento do consumo de água, a poliúria, que é o excesso de urinar, né, de micção, né? Apatia, né, que é o abatimento do animal, perda de apetite e vômito. O vômito sempre tá na insuficiência, por mais que não seja um problema urinário. Ela é causada pelo um processo normal de envelhecimento em si, né, do rim, devido a um declínio do funcionamento renal com o tempo. A doença periodontal, a hipertensão arterial, a diabetes, doenças endócrinas, infecções, doenças, a questão de parasitas, protozoários que da parte hematológica que vão passar para ser filtrada no rim, tudo isso pode causar problemas renais, a insuficiência renal crônica. Então aqui, ó, olha uma coisa que é muito comum, doença periodontal. Lembra que a prof falou que era perigoso? Tá aí, ó. Doença periodontal pode causar insuficiência renal crônica no teu animal, assim como na gente também. Pode causar problemas renais, problemas cardíacos, né? Por causa dos dentes. Então, cuidem dos dentes seus e dos seus animais. A insuficiência renal aguda. Geralmente são quando tem algum problema isquêmico, então um problema circulatório que faltou oxigenação na questão dos rins ali e causou essa insuficiência renal aguda. Infecciosa, a gente vê muito comum no caso de leptospirose causar insuficiência renal aguda e tóxicos, né, intoxicação com algum produto que pode causar insuficiência renal aguda. Anorexia, então sintomas: anorexia, vômito, né? Anorexia, então para de comer, vômito, diarreia súbita, né? E muitas vezes hemorrágica. Agora, uma coisa que é muito comum, principalmente em animais, em gatos, né? Ou animais que têm uma alimentação desbalanceada, são a urolitíase, né? Que é no caso de cálculos renais, né? Cálculos urinários, né? Então, tanto pode ser na bexiga ou renal, né? Existem 4 tipos de urólitos, né? Que seriam os cálculos, né? Tem o fosfato, né? Que é associado à infecção do trato urinário, que normalmente, quando o animal tem infecção recorrente, ele pode acontecer de começar a ter formação de fosfato, né? O urato e o oxalato, né? Que é decorrente de alterações metabólicas, são geralmente problemas de alimentação e do metabolismo do animal. A cistina, que geralmente, né, a ocorrência depende da predisposição hereditária, então questão de genética em si. Então seriam os 4: o fosfato, o urato, o oxalato e a cistina.
Então, os sinais clínicos, né, da urolitíase é a hematúria, então é sangue na urina, cistites, né, incontinência, né, que quando o animal não consegue, né, regular a urina ali, segurar, fica gotejando, retenção urinária, quando o animal não consegue urinar, porque pode acontecer de obstruir mesmo o canal urinário, né, a uretra em si, ou a questão dos uretérios, e infecções, né. As infecções do trato urinário, a gente vê muito problema urinário, principalmente em gatos. Felinos têm muito problema urinário, muito problema. Infecções do trato urinário, então são consequências as consequências, né, das infecções em órgãos vizinhos, geralmente como próstata, útero, vagina, ou mais raramente em infecções sistêmicas, elas estão associadas. Pode ser causado por fungo ou bactéria, né, que provém do trato digestivo por contaminação. A incontinência urinária, né, micção involuntária. Essa incontinência urinária ela pode ser por múltiplas causas, né, que é o resultado de lesões, pode ser por causa de lesões do sistema nervoso. Então a gente tinha um animal que numa clínica que eu atendia, que a veterinária ela era neuro, né? Então ela conseguiu descobrir que através de uma massagem atrás da coxa do animal ali, né? Na questão, geralmente ali na região perianal ali, abaixo da cauda, fazia uma massagem ali e o animal conseguia urinar e defecar, porque senão ele não conseguia. Formação congênita, né? Então, às vezes essa má formação pode ser, já nasceu o animal com má formação e daí não ter às vezes um fechamento do esfíncter urinário corretamente, né? E o animal acaba não tendo uma contenção dessa urina, ela acaba escapando. Lesões adquiridas na bexiga ou no esfíncter, né? Alguma lesão até por causa de um cálculo urinário, alguma coisa assim, uma cirurgia, alguma coisa que teve que fazer, um tumor, alguma coisa. Desequilíbrios hormonais, então nesses desequilíbrios hormonais existe um risco, existe vários riscos, né? Mas existe um risco. Quando você castra o animal, a fêmea, né? Muito nova, né? A canina, né? Muito nova. Os hormônios acabam fazendo falta e pode ocorrer uma incontinência urinária por causa desse desequilíbrio hormonal. Porém, é raro acontecer. Pode acontecer, é raro acontecer. Até hoje eu não vi nenhuma cadela acontecer isso, nenhum animal acontecer isso. Porém, pode acontecer, está na literatura e acontece, tá? Porém, o risco de tumor mamário, né? E o risco de infecção uterina e tudo mais, piometra, né? Por não castrar, é muito maior a taxa, né? De acontecer isso, do animal ter isso, é muito maior do que de ter uma outra consequência, que seria essa consequência da incontinência urinária por castrar, entende? Então, colocando na balança, ainda vale muito o risco entre aspas, né, de castrar. Então, é muito melhor castrar o animal, né, mas tem que saber, né, eu sempre falo quando eu vou castrar, que o proprietário tem que saber, né, todos os riscos, né, que pode o animal, né, consequências que pode acontecer e o que pode prevenir. A gente fala as duas coisas e demonstra qual que é a melhor seria o melhor caminho em si. Né? Questão da reprodução agora, vamos falar um pouquinho sobre reprodução. Então, a puberdade do macho, né? A idade adulta, né, do macho, né, é de 6 meses nas raças miniatura e aos 18 meses em raças gigantes.
No macho, a puberdade corresponde a uma produção, né, dos primeiros espermatozoides fecundantes. Até então, eles não estão completos, eles não são fecundantes ou não têm. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia da questão reprodutiva do cão, tá? Então, vamos lá, né, gente? Estão entendendo? Estão prestando atenção? Acorda aí, minha gente. Eu sei que por vídeo é mais difícil, a gente não tem aquela coisa de contato direto, mas vamos nessa. Então, vamos lá, né? Vamos começar por último. Vamos ver. Então, a gente tem aqui a vesícula urinária, né? Vamos começar aqui. A uretra, tá? E aqui seria o ânus, tá, gente? O ânus, aí abaixo dele que vem tudo, aqui pra cima seria o intestino, tá? Então, abaixo vem a parte urinária e reprodutiva. Então, vamos lá, uretra, né? Aqui a gente pode ver também o músculo retrator do pênis, tá? É a musculatura que vai ajudar a retrair o pênis, que vem até aqui, quase metade do pênis. Aqui a gente tem o bulbo do pênis, tá? O corpo cavernoso, aqui. O músculo isquio cavernoso, que também faz a regulação e a parte desse enrijece em si, né? A gente também consegue ver aqui na questão do testículo e da questão dentro do escroto em si, né? A gente vê a cauda do epidídimo, tá? O escroto, que é a pele que recobre em si, tá? E dentro do testículo. O epidídimo, ele seria como se ele vem por cima ele vem ali por cima encostado no testículo em si, tá? Aqui a gente tem a cabeça do epidídimo, tá? O prepúcio, que é a pele que recobre o pênis. O orifício externo da uretra, que é por onde vai sair a urina e o espermatozoide em si. O esperma em si, né, o sêmen. Aqui a gente tem a parte longa da glande peniana, tá? Depois a gente tem o bulbo da glande, o pênis em si, né? Toda aquela parte que a gente vê pra fora, né? Então, seria a questão da glande em si. O pênis, propriamente dito. O canal inguinal. Né? O canal deferente, aqui, tá? Que vai passar o espermatozoide em si. A bexiga, que é a vesícula urinária, tá? Os ureteres, que vêm dos rins e vão desembocar na bexiga, né? Na vesícula urinária. Aqui nessa outra imagem a gente ainda vai ver. Então, lá a produção, né, da cabeça do espermatozoide no escroto, vai passar pelo epidídimo, onde vai pegar a cauda e vai maturar. Daí ele vai através, né, do ducto deferente, né? Vai pelo ducto deferente e vai passar pela... Vamos continuar. Vai passar pela próstata, né? E depois ele vai continuar o seu caminho. Depois disso, ele vai para a uretra, né? Onde ele vai depois passar pelas glândulas bulbouretral, né? E depois ela vai seguir pela uretra para a questão para ir pro pênis e ser excretado, né? O sêmen em si.
No mesmo canal da uretra passa a urina, né? Então a gente sabe que há a primeira limpeza ali, né? Aquela solução prostática que ela vai fazer a limpeza do canal da uretra, e daí para poder vir o sêmen, porque senão a urina ela mata os espermatozoides. A puberdade da fêmea. A puberdade da fêmea ela é atingida mais tardiamente, né, nas raças grandes, então geralmente é de 6 a 18 meses. Os primeiros cios geralmente são discretos e eles podem mesmo passar despercebidos, que eles podem não ter sangramento, né, não ter sintomas. Geralmente eu aconselho a castração até 5 meses para garantir, ou até menos. Geralmente assim, terminou o ciclo de vacinação, que vocês vão ver mais pra frente, eu já peço pra fazer, esperar 15 dias depois, porque geralmente tu termina com 120 dias. Daí depois eu peço 15 dias pra frente, depois de 15 dias pra frente faz os exames pré-cirúrgicos e marca a castração, né? Então seria 4 meses e meio por ali, tu já vai estar castrando, né? 4 meses e meio, 5 meses. Pra não arriscar, porque assim, se você castrar antes do primeiro cio, você diminui o risco de tumor mamário, né? Em torno, você consegue deixar geralmente em 0,9%. Pode acontecer, mas é bem menor. Se você castrar depois, se você deixar passar um cio, ele já vai para a taxa de quase 10%. Se você deixar passar 2 cio, aí ele já vai para a taxa de quase 20%. E daí depois vai ficando cada vez pior, sabe? Ah, mas eu tenho um cão e uma cadela idosa que a vida toda foi usado vacina ou outros medicamentos, foi só separada. Será que vale a pena castrar? Vale, porque às vezes, se não desenvolveu ainda, pode desenvolver tardiamente o tumor mamário, né? Pode ter risco de infecção de útero, né? A piometra em si, e que é uma doença grave. A cadela, quando ela pode ter pseudociese, né? Ela pode ter uma falsa gravidez, que pode acarretar, né, produção de leite, e muitas vezes acabar empedrando e causando uma infecção mamária. Tem várias coisas que podem ocorrer, então vale a pena castrar, sim, mesmo tardiamente, mas o melhor é precoce. Então, a puberdade na cadela, né, na fêmea, né, na cadela, na gatinha, ela é a capacidade de ovular, né, ela significa capacidade de ovular, e a nubilidade, ela é a capacidade de levar a termo uma gestação, como um parto. Então, às vezes, na primeira, por isso que dizem, né, na primeira o cio nunca cruza, porque ela ainda não tá. Ela seria assim, seria aquela menina que acabou de menstruar a primeira vez, sabe? Ela produziu um óvulo, mas o útero dela ainda não tá com aquela capacidade para carregar uma gestação, porque a gestação é pesada, não é uma coisa fácil. Então, assim, deixa mais um pouco, gente, deixa mais um pouco, deixa o próximo, se for para querer cruzar, né? Então, vamos lá. O útero do animal, ele é diferente do útero humano, tá? O útero humano, ele tem ele seria um compartimento só. Já no útero do animal, ele é dividido em cornos uterinos. Então, vamos lá. Então, vamos começar lá de dentro, né? O ovário, depois tem a tuba uterina, né? Os cornos uterinos, que são onde vai ter a gestação, onde os fetos vão se fixar, tá? Tem o corpo uterino e a cervix. A cervix uterina seria o que a gente chama de colo do útero, tá? No humano. Depois vem a vagina, né? Aí na vagina ainda tem o orifício externo, que é da uretra, onde que sai a urina. Depois vem e por fora a gente vê a vulva, tá?
que é aquela parte que a gente vê externamente. Ainda, né, interligada à questão ali reprodutiva, urinária, a gente vê aqui, né, a uretra, né, que vai sair nesse orifício, né, externo da uretra, que vai sair dentro da vagina em si. Depois, a gente também ainda vê aqui os uretés, que eles entram na vesícula urinária, que seria a bexiga, né, e aqui em cima, segurando, né, os ovários na cavidade, ele possui um tecido adiposo e tem os ligamentos também. Então, o ciclo sexual da cadela, né, ela se divide em 4 fases sucessivas, da cadela, da gata, né, 4 fases. Seria o proestro, que é a fase onde há a preparação da ovulação, preparação à ovulação, a fase que prepara, né, para essa ovulação. O estro, que é a fase da ovulação propriamente dita, né, que seria o dia fértil ou a época fértil, né, em si. O metaestro, né, que seria a fase correspondente à duração da gestação ou da lactação. E o anestro, que é a fase onde não está em nenhum desses ciclos, seria para a próxima forma até ciclar novamente. Então, as cadelas elas entram a cada 6 meses no cio, né? Então, é a cada 6 meses. As gatinhas geralmente a cada 3 meses ou assim que desmama. Tá? Então, aqui a gente vê, né? Então, né, o anestro, né? Então, seriam geralmente de 30 a 180 dias, né? Que é o período onde que está o ciclo entre o cio e o outro. O proestro, né? Que seria aqueles primeiros dias de sangramento, né? Que seria geralmente os dias que a gente separa, que as pessoas separam o animal, a fêmea do macho, e não deixam chegar perto. E daí, quando para de sangrar, que daí é quando acontece o estro, que acontece a ovulação, eles deixam junto. E daí, geralmente, é nisso dali que acontece de cruzar e ter filhote. Até aqui, ó, ela não tá aceitando. Aqui ela aceita o macho. E aqui ela tá ovulando. E aqui ela não tem sangue mais. Então, sempre eu digo para os meus clientes assim, deixa, se não quer castrar, né? Mas então deixa, depois o que parou de sangrar, pelo menos eu peço uma semana, né? Para depois juntar com o macho. Então, a parte ali da cadela, se a cadela for fecundada, né? Então, ela vai ficar lá durante a gestação dela, né? Ou uma pseudogestação, porque a cadela, mesmo não fecundada, os hormônios dela é como se ela tivesse tido uma gestação, eles produzem do mesmo jeito. Daí, a cadela não fecundada, né? Ela vai diminuir esses hormônios, né? E daí ela vai entrar pro período de quiescência sexual, né? Então, até entrar de novo no proestro. Isso é a queda de progesterona em si. Já no caso da cadela fecundada, há o parto, né? Então, depois há a queda da progesterona, que é o que causa esse parto em si. Daí a lactação, né? Ou, no caso, também, às vezes, a cadela que não foi fecundada, ela causa uma pseudogestação, ela acaba também tendo uma lactação. Então, o ciclo da gata. O ciclo sexual da gata, a puberdade começa entre 4 a 12 meses. Então, as gatinhas geralmente eu indico, né, castrar com 3 meses e meio, né? As raças, né, de pelo curto são mais precoces. Então, o abissínio, o birmanês, o siamês, eles geralmente são de 4 a 6 meses, né? E os persas, eles podem atingir essa maturidade sexual só com 1 ano de idade, né? O proestro. O proestro, ele é um período de maturação folicular, né? O folículo ovarítico, né?
ele contém um futuro óvulo, né? E a fase que dura em torno de 1 a 4 dias. O estro, ele é o período de duração, que seria o cio propriamente dito, é o período no qual a gata procura o acasalamento, né? E desencadeia a ovulação. Porém, na maioria dos casos, né, a ovulação ela ocorre durante a cópula, por causa que ela precisa sentir aquela dor do pênis do macho, que ele tem espinhos, e daí que vai fazer a ovulação propriamente dito, né? E o número de óvulos ele é liberado de 2 a 11, né? Dependendo do número ou principalmente da frequência do cruzamento. 3 vezes no intervalo de 3 a 4 horas normalmente acontece. E a ovulação ela ocorre de 24 a 30 horas após o acasalamento, né? O estro ele dura de 4 a 10 dias. O metaestro, ele é a fase, essa fase ela só existe se a gata tiver sido cruzada. Já na cadela, ela ocorre do mesmo jeito, mesmo se ela não pegar gestação, sendo nesse caso substituída pelo início da gestação, né? Caso não tenha sido coberta, não tenha tido, né, contato com o macho, ou o macho for estéreo, não pegou gestação, né? Ela desenvolve uma pseudo gestação que pode durar de 30 a 40 dias. Daí depois ela cicla de novo. O anestro. O anestro ele é um período de repouso sexual. Essa é a fase de duração variável, dependendo das raças e das condições ambientais. Se tem iluminação suficiente, se existe isolamento do macho. Então, quando você tem contato com o macho, pode ocorrer mais precocemente. A iluminação também conta bastante por causa da questão a pituitária, que é o primeiro hormônio que seria produzido a pituitária é a primeira glândula, né, que recebe a questão da luz ali. Ela já vai interferir em toda a questão da sexual também. Então agora a gente vai interromper essa aula, daí a gente continua com outra.